Essa semana nós estamos falando sobre gestão de excelência. Nós começamos no primeiro dia falando sobre campanha de matrícula com a Estela e também todo o processo de captação de aluno com o João Risse. Ontem nós falamos sobre gestão de pessoas com a Cláudia Asli e hoje nós estamos aqui com o Lucas para falar sobre finanças, né? Vou apresentar novamente, Lucas, se alguns não conseguiram ouvir. O Lucas Faleiros, ele é formado em administração pelo INSPER e ele tem uma experiência de 10 anos já, 8 anos como diretor de escolas, né? Ele dirigiu 10 unidades com 7.000 alunos. Ele está na Arco há 3 anos e hoje ele está na Arcopay. Mais uma vez, bem-vindo, Lucas. Obrigado, Ju. Obrigado pelos elogios aí. De fato, são alguns anos aí já no mundo de escolas. Acho que, na média, provavelmente muito menos do que as pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, acho que seria incrível se a gente pudesse trocar para aprender também com todos que estão nos assistindo. Mas a ideia aqui é compartilhar boas práticas que, no fundo, vêm de vocês, escolas, né? Porque, no fundo, tudo que eu aprendi foi conversando com gestores, foi, de fato, aplicando na prática. E a gente sabe que escola é de fato um negócio diferente, né? A gente sabe que a gente tem que tratar a escola como um negócio, como qualquer outro, no fim do dia, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem que crescer, a gente tem competidores, mas a gente sabe que escola de fato tem os seus diferenciais e as suas nuances. Então é por isso que a gente trouxe uma pauta bem específica aqui para falar de gestão escolar, falar de como é que a gente consegue criar uma escola cada vez mais sustentável, mais próspera, num cenário cada vez mais competitivo, né? Acho que essa é a reflexão que a gente vai trazer um pouco aqui hoje. Então, eu vou projetar aqui, Ju, você me avisa se você já estiver vendo aí, a hora que estiver já na tela, para garantir que todo mundo está conseguindo ver e assistir. Estamos vendo, estou conferindo aqui, tá tudo ok. Lucas, eu queria aproveitar para convidar o pessoal que está nos vendo a interagir pelo chat, tá? Mandem seus comentários, coloquem boas práticas. Vamos aproveitar o momento para compartilhar o que a gente tem feito de legal e fortalecer enquanto aí sistema, né? Enquanto plataforma de educação. Legal. Então, aqui, Ju, acho que a ideia hoje é trazer um pouco de algumas reflexões sobre o nosso momento como gestores escolares, em que contexto a gente está inserido. Acho que essa é a primeira coisa que eu vou trazer. Acho que numa segunda etapa a gente vai trazer algumas boas práticas, né, de como a gente pode, na essência, conseguir evoluir e crescer como escola, porque no fim, hoje em dia, cada vez mais, quem não cresce não se sustenta, né? A gente fala que não adianta só você estar muito bem parado, você tem que estar o tempo todo evoluindo, não necessariamente em número de alunos, né, mas evoluindo na sua eficiência, na sua capacidade de gerir o seu time, na sua liderança, nos números e nas finanças da escola. Então, gerando eficiência e economia naquilo que é desperdício, naquilo que não é essencial, naquilo que não é estratégico, para poder investir e alocar recursos naquilo que realmente importa. E dando um pouco já de spoiler, eu acho que o que importa no fim é o pedagógico, né? É a essência, é a qualidade da educação que a gente entrega para os nossos alunos. Seja através de uma boa infraestrutura, de uma boa equipe bem remunerada, seja através de formações para essa equipe, enfim. Então, acho que um pouco das reflexões são essas, acho que a gente vai passar por algumas delas. Mas eu queria já iniciar a minha fala aqui, na verdade, fazendo uma provocação. Eu queria trazer uma pesquisa para fazer aqui ao vivo com vocês, de um tema que eu acho que está muito em pauta nas discussões das escolas, principalmente no aspecto financeiro, que é o reajuste. A gente vai fazer uma coleta de percepções aqui de como cada escola está pensando o seu reajuste. A Ju, acho que vai colocar o link aí no chat também, para que vocês possam preencher. E aí, mais daqui a pouquinho, a gente pode voltar aqui e ver as respostas, mas a ideia é que vocês preencham aí, e daqui a pouco a gente compartilha as respostas do que na maioria das escolas que estão neste momento aqui presentes, tem sido pensado em termos de reajuste, porque a gente sabe que talvez esse é o momento mais sensível do ano, onde a gente está ali refletindo e pensando como que a gente vai reajustar as mensalidades para o ano que vem. Então, acho que indo para a nossa pauta já, e depois eu retomo aqui o tema do reajuste, a gente já percebeu, né, que o cenário econômico mudou muito, né, nos últimos meses e especialmente no último ano, né? Então a gente vê que inflação vinha
em patamares ali baixos nos últimos 4 anos antes da pandemia. E, de fato, em 2021 houve um reposicionamento da inflação no Brasil, né? A inflação foi para cenários muito mais altos do que tinha sido nos últimos anos. E acho que a reflexão que eu trago aqui é o quanto que isso traz de mais exigência na escolha das famílias de como elas investem os seus recursos, né? Então, uma família, em geral, como referência de tudo que a gente já ouviu e sabe de mercado, investe, em média, 20% da sua renda em educação, né? E a educação aí não é só escola, é tudo, né? É material didático, é ensino de línguas, é contraturno, ou seja, da renda total de uma família, no máximo 20% é alocado em educação. Obviamente, você tem famílias que estão dispostas a investir mais, mas considerando que tem todo o custo de moradia, transporte, lazer e todas as demais despesas de uma família, em geral, a educação cabe em 20%. E dado que a gente teve um cenário de muita inflação nos últimos anos, né, no caso, nos últimos 2 anos principalmente, as famílias perderam poder de compra, né? Então, no fim, tem menos dinheiro disponível nas famílias para fazer esses investimentos. Então, acho que a consequência direta para o nosso mercado é uma maior exigência. A família está mais exigente com o investimento que ela faz, não só em educação, mas também em outras coisas. Quer falar alguma coisa? Quero, eu ia falar, eu conheço bem esse cenário, porque eu tenho duas filhas, né? Uma no ensino fundamental e uma na educação infantil. E, assim, eu percebi já no começo do ano, na compra da lista de material escolar, que eu sempre escolhia determinadas marcas para as duas, e eu escolhi marcas inferiores e eu gastei o mesmo tanto. Então, o que eu podia investir ali continua sendo a mesma quantidade de dinheiro, mas eu mudei ali as marcas que eu podia comprar. Perfeito. Acho que é um ótimo exemplo, né? Que no fim você continua comprando a mesma coisa, mas num patamar inferior, mais barato, para poder caber dentro do seu orçamento. Acho que é um ótimo exemplo. E no fim, acho que essa é a provocação que a gente traz para as escolas. Acho que a segunda questão é que, de fato, os efeitos financeiros que a pandemia gerou, né, ainda estão persistindo, né? Então, de um lado, a gente vê que houve uma evasão temporária, a gente espera, né? E a gente já percebeu que, de fato, ela foi temporária, porque esse ano foi um ano de muita retomada em grande maioria das escolas, né, que conseguiram recuperar uma parte dos seus alunos perdidos. Mas houve um impacto muito grande nisso. Muitas famílias decidiram, inclusive, levar seus filhos para o setor público, né, para o ensino público, e eventualmente agora estão retomando, mas ainda é um processo que continua. E o segundo é o da própria inadimplência, que atingiu patamares muito elevados durante a pandemia, mas até a gente ouve muito das escolas, né, que as famílias ficaram mal acostumadas a pagar em dia. Então, não só porque muitas delas não estão conseguindo, de fato, ainda sofrem de dívidas que tiveram que tomar, de situações financeiras que ainda estão impactando, mas também o fato de, às vezes, estar priorizando outras coisas, né? A gente sabe que o pagador no fim, um priorizador, né? Ele tem um cartão de crédito para pagar, ele tem todas as contas da família para pagar, a escola está ali, e ele vai priorizando. Se ele tem menos dinheiro do que as contas somam, ele vai escolher o que tem menos juros, o que é mais urgente, o que se ele não pagar vai ter um prejuízo maior, e a gente sabe que escola, inerentemente, muitas vezes não entra numa prioridade, não porque o pai não se importa com a escola, porque ele sabe que ele pode manter o filho dele estudando ali todo ano letivo, mesmo que ele não pague. Então, isso é um desafio para a escola ainda, e isso persiste, e acho que ainda deve persistir um patamar alto de inadimplência aí pelos próximos meses, eventualmente até pelos próximos anos. E acho que para fechar o tema do contexto, a gente vê que o mercado de educação está passando por uma grande transformação, acho que em vários sentidos, mas uma delas é a entrada, acho que como nunca, de grupos e de investidores com muita força no setor, né? Então a gente vê grupos comprando escolas, escolas comprando outras escolas da mesma cidade, novos modelos de negócio relacionados a escolas, né? Então, franquias de escolas com propostas de valores diferenciadas, né? Então, seja franquias de escolas que têm um apelo do bilíngue, seja franquias de escolas que têm um apelo do custo-benefício. Então, eu ofereço um ensino integral aqui por um valor bem mais baixo do que uma escola eventualmente oferece na minha cidade. Então, acho que o nível de concorrência dentro do nosso setor tem aumentado cada vez mais, né? Por um lado, a gente pode enxergar como um copo meio cheio, ou seja, isso é um problema, isso é um risco, é um desafio. Por outro, acho que todo setor que se profissionaliza, ele evolui, né?
ele passa a ter uma entrega maior de qualidade e ele passa a ser um setor mais maduro. E também, acho que o fato de ter muita gente querendo investir em educação mostra o quanto a educação básica é um setor muito promissor e resiliente. Eu acho que a pandemia mostrou muitas coisas, que muitas coisas podem ser substituídas no presencial, mas a gente também percebeu que a grande maioria das famílias continua concluindo que se tem algo que é impossível de virar 100% remoto, é o ambiente de educação e de escola, né? Porque, de fato, a educação tem um aspecto social muito relevante. Se no nosso trabalho a gente já sente falta de ter interação social, imagina uma criança que está construindo todas as habilidades e competências sociais que ela vai ter para a vida, né? Então, acho que a escola ganhou muita força depois da pandemia, né? Então, a gente pode olhar, não, tem muito mais concorrência, mas, por outro lado, a gente vê que é um setor que, por estar sendo visado, mostra que é um setor muito relevante e com muito potencial, né? Acho que isso é uma consequência que a gente pode ter. Acho que aqui, Ju, eu vou voltar aqui para ver como é que foram as respostas. Vamos ver se a gente já teve algumas pessoas preenchendo. Acho que aqui, até para já dar um parcial aqui, depois a gente pode voltar, caso mais pessoas preencham. 50% das respostas, a gente teve 6 respostas até agora, são poucas, mas enfim, 50% disse que vai reajustar entre 10% e 12%. 16% disse que vai reajustar entre 12% e 15%. E 33% entre 5% e 8%. Então, acho que está girando ali ao redor dos 10% ali a perspectiva que as pessoas que responderam estão colocando aqui para o reajuste, tá? Então, eventualmente a gente volta no final, se tiver mais respostas, se puder compartilhar o Isso, link coloquei o link de novamente. novo, pessoal. Então, Isso. esse último que eu coloquei no chat, respondam aí para a gente ver como é que vai ser aqui com Isso. as escolas COC. E lembrando que as respostas são anônimas, então ninguém vai saber o que você está pensando em reajustar na sua escola. Acho que aqui, gente, trazendo uma reflexão que para nós faz muito sentido aqui na Arco, que é de acreditar que boas escolas, né, escolas de excelência, são feitas por uma combinação muito forte de dois fatores, né? O lado da educação, do pedagógico, e o lado da gestão, né? Então a gente fala que se a escola for tratada só como um negócio, né, que é o do lado esquerdo, laranja, ela vai perder a essência, porque ela só vai visar o lucro, só vai visar crescimento, só vai visar o financeiro e vai esquecer o que é mais importante, que é a qualidade. E se a escola tiver só uma missão de educar muito linda, né, com um propósito gigantesco, e esquecer o seu lado como empresa, né, esquecer que ela é uma empresa, que ela precisa pagar suas contas, que ela tem funcionários, que ela precisa gerar ou retorno para o acionista, no caso de uma escola privada, ou superávit, no caso de uma escola confessional, para fazer reinvestimentos, para poder evoluir, ela vai perder também a capacidade de se sustentar no tempo, né? Porque ela vai basicamente ser uma escola que só visa a qualidade, ela vai investir todo o dinheiro dela em qualidade e provavelmente ela não vai conseguir ali se sustentar também em termos competitivos. Então a gente fala que escolas de excelência combinam muito bem esses dois fatores, né? Combinam o fator educação e o fator gestão, né? Então, como um equilíbrio. Eu não vou negar que eu tenho poucas dúvidas de que o mais importante numa escola é ter um bom pedagógico. Não é ter só uma boa equipe financeira, ou só uma boa equipe de contabilidade, ou de gestão de cobrança, mas se uma escola esquece um lado e não contrabalanceia com o outro, de fato ela pode se perder e se tornar uma escola que tem amarras, tem travas, né? Porque por mais que ela faça um excelente pedagógico, se o financeiro dela está solto, isso vai atrapalhar. E se ela só olhar para o financeiro e esquecer o pedagógico, sem dúvida, as coisas também não vão conseguir caminhar. Então, o que a gente queria propor aqui é uma reflexão para a gente entrar na nossa pauta e trazer as boas práticas, que é, dado que o cenário está cada vez mais competitivo, que a escola precisa de capital para investir, para crescer, para melhorar, para evoluir, né? O que ela deveria priorizar? Aumentar a receita ou diminuir custos? Né? Acho que sempre existe esse dilema, né? Dentro do financeiro ou dentro da gestão de uma escola. Como é que eu consigo mais recursos? Né? E aqui a provocação que eu queria trazer é, pegando um caso exemplo, tá? Um caso de uma escola onde, dada a receita dela, mais ou menos 70% dessa receita esteja concentrada entre folha, aluguel, e aqui tem mais o item que é material didático, tá? Considerando que material didático está dentro da receita. Não apareceu aqui, mas considerem que tem material didático aqui também.
são os três principais investimentos que uma escola em geral faz, né? Na sua equipe, no seu espaço e nos elementos de material didático que ela usa, seja eles o próprio sistema de ensino, ferramentas de ensino bilíngue, etc. Que mais ou menos 10%, 10 a 15%, mas vamos considerar 10%, sejam outras despesas, e que ela tenha mais ou menos ali, portanto, mais ou menos 20% de lucro. Quando a gente olha um cenário desse, a gente pode concluir que é muito mais eficaz a gente focar em aumento de receita. Porque se uma escola, exemplo aqui, que fatura R$ 100.000 por mês, portanto, 1.200.000 de faturamento por ano, conseguir mudar em 10% essa receita, ela vai ter positivamente mais R$ 120.000 por ano para investir, para custear suas despesas, para distribuir em dividendos, enfim, sobra R$ 120.000 aqui se ela não aumentar os seus custos. Mas se ela reduzir os demais custos e despesas, que são aqueles mais fáceis de, entre aspas, de ajustar, de mudar, porque a gente há de concordar que, em geral, é mais difícil mexer em folha, em geral, é mais difícil mexer em aluguel, e, portanto, as linhas que sobram são linhas menos relevantes, né? É investimento de marketing, são custos operacionais, despesas de manutenção. Se a gente reduzir nos mesmos 10% essa linha, a gente só vai ter R$ 12.000 a mais para investir. Então, é uma situação meio hipotética, exemplo, mas só para dar um pouco da perspectiva de que mudar a receita de uma escola é muito mais impactante do que você focar as mesmas energias e os mesmos recursos no aspecto da redução de custo, né? É óbvio, né? A gente fala uma frase que é reduzir custo e despesa é que nem cortar unha. Você tem que estar o tempo todo cortando, ou seja, tudo que é desperdício, é ineficiência, né? São coisas que não fazem mais sentido. Então, na escola que eu trabalhei, a gente muitas vezes se pegava olhando as linhas de despesa e perguntava: o que é esse sistema aqui que a gente paga? Né? Às vezes era um sistema que fazia controle de notas há 2 anos atrás, que foi contratado. Nossa, a gente nem usa mais isso, porque o sistema que a gente usa na escola já faz essa parte. Ninguém lembrou de cancelar esse contrato. Ou, e esse fornecedor aqui, há quanto tempo a gente não renegocia? A inflação que a gente viveu impactou esse fornecedor da mesma forma? Ou vale a gente conseguir uma renegociação? Né? Então, reduzir custo é sempre importante, é sempre essencial, mas talvez não esteja aí o lugar onde a escola ganha o jogo. Né? A gente está pensando que escola é um negócio que, em essência, ele está muito mais baseado na receita do que nos custos, porque a receita faz muito mais diferença, causa muito mais impactos na nossa percepção. Então, o que a gente traz aqui como possibilidades de aumento de receita? Né? Então, numa linha de conseguir transformar a escola numa empresa mais sustentável, acho que a gente tem 4 grandes caminhos para aumentar a receita. Captar mais alunos, reter melhor os alunos existentes, acho que retenção, sem dúvida, é também uma forma de aumentar a receita. Né? Incrementar a receita, ou seja, ter mais possibilidades de receita do que a escola tem hoje. E, por último, garantir uma inadimplência menor, porque quanto mais adimplência, né, ou seja, quanto mais bons pagadores a escola tiver, mais caixa ela vai ter. E a gente não pode esquecer que se você todo ano perde 5, 7, 8% de inadimplência, no fim você está perdendo receita. Então, diminuir esse percentual é sim uma forma de aumentar a receita. Então, para aumentar a receita, a escola precisa ser muito eficiente, né, na captação de alunos, né? E aí, uma provocação que a gente traz aqui, que muitas vezes a escola, quando ela vai fazer a captação dela, ela não traz uma reflexão do que de fato as famílias mais valorizam, né? Seja na hora de fazer um folder, seja na hora de colocar as postagens nas redes sociais, seja na hora de definir o discurso na hora do atendimento de um pai. Né? Às vezes, o principal fator que a escola vende é a infraestrutura dela. E a gente vê que infraestrutura é importante, mas está no 7º lugar aqui. Então, deixa eu até mostrar aqui, que acho que vai ficar mais claro para vocês. Aqui a gente trouxe 7 dos principais elementos em ordem do que, em geral, nessa pesquisa feita, as famílias mais valorizam. E o primeiro deles é a equipe pedagógica, é a qualificação da equipe de professores. Então, o que para nós é a essência, é o principal, é também para as famílias, que é quem de fato vai estar dando aula para o meu filho, quem de fato vai estar educando a minha criança, né? O segundo é a comunicação e esse relacionamento com as famílias. O terceiro é a utilização de tecnologias.
O quarto, né, olha que legal, é a reputação do sistema de ensino, né? Então, a gente saber que vocês têm uma marca com boa reputação, com nível de conhecimento e propagação muito grande, faz muita diferença, né? O pai acredita mais numa escola que tem um sistema de ensino melhor posicionado. E aí vocês veem que infraestrutura é o sétimo lugar. Então, poxa, será que no meu discurso eu falo mais da minha infraestrutura do que dos meus professores? Será que no meu material de redes sociais, será que nas minhas redes sociais eu consigo tangibilizar a qualidade da minha equipe? Será que nas minhas redes sociais eu mostro o quanto de tecnologia eu tenho através do próprio COC, dentro da minha escola, disponível para o aluno utilizar? Se o pai entra hoje, façam esse exercício. Acessem as suas redes sociais como se fosse um pai que nunca ouviu falar da escola de vocês. E façam a seguinte pergunta: eu matricularia o meu filho nessa escola? Vamos lá, deixa eu olhar aqui, equipe de professores, onde eu acho? Vamos lá. Infraestrutura, que é um ponto importante. Como é que eu percebo essa infraestrutura pelo Instagram da minha escola? Tá lá naquele story salvo, lá na 15ª stories eu vejo uma foto de fundo do meu pátio, ou da minha área verde, ou da tecnologia que eu pus na minha sala de aula, ou já é ali um elemento de destaque, infraestrutura, né? Então, eu acho que às vezes a gente esquece de fazer o básico, gente. Assim, isso é normal, porque no dia a dia são 1000 coisas, são 1000 tarefas, demandas que aparecem todo dia, mas a gente sempre tirar o chapéu de dono, ou de gestor financeiro, ou de liderança da escola, e colocar o chapéu de cliente, e principalmente em prospecção, um cliente que não é cliente de vocês, é super importante, né, Ju? Lucas, você tá falando, Faleiros, você tá falando isso e me fez lembrar um episódio que eu vivi. Eu vou comentar porque faz total sentido, né? Quando eu coloquei a minha filha mais velha, ela tem 8 anos, na educação infantil, todo mundo que tem educação infantil sabe o que eu tô falando. Eu fiquei super apreensiva. E a criança ficou o quê? Na escola chorando, né? Então, mãe de primeira viagem. E logo que eu cheguei em casa, eu coloquei o carro na minha garagem, eu peguei meu celular, a mantenedora já tinha me mandado as fotos dela brincando. Então, essa comunicação foi uma das coisas assim que marcou o quanto eu comecei a confiar naquela escola. Né? E foi muito... E olha, ela está bem, ela não está mais chorando, mandou foto, mandou vídeo. E ela fez isso por uns dias e eu fui me acalmando, né? Então, eu acho isso super importante, essa comunicação com as famílias. Que legal, que legal. Essa importância, né? Você sentir que seu filho ali, que é o seu bem mais precioso, tem alguém olhando com carinho para ele. É. E hoje existem ferramentas que ajudam nisso, né? Então, um aplicativo de comunicação, né, para facilitar, né, uma agenda eletrônica, porque a gente sabe da complexidade de se comunicar bem, né? Então, não vamos menosprezar a utilização de boas ferramentas para nos ajudar, né? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente traz também. Outra coisa, né, no processo de captação que é super essencial, e às vezes quando a gente fala essa palavra CRM, parece uma coisa complexa e cara. Mas, gente, CRM pode ser um papel de pão. Assim, pode ser uma pessoa cuidando ali da anotação de todos os pais que ligaram, visitaram, mandaram contato no WhatsApp, mandaram contato em redes sociais, ou de alguma forma interagiram com a escola. E o registro e o acompanhamento disso. Então, a gente fala, não adianta só registrar. Você tem que deixar muito claro ali qual é o próximo passo que a escola tem que fazer para garantir que aquele pai se encante e se interesse pela escola para fazer uma matrícula, né? E às vezes tem casos que a gente sabe que vai visitar a escola e ele já denota que ele não tem eventualmente tanta capacidade, que ele está conhecendo, e a escola, tá bom, tal, e às vezes nem registra aquilo porque, já sei que ele não vai matricular, já sei que não é um público-alvo meu, mas qual o valor de você ter um pai que visita a sua escola e é acompanhado e se encanta, falando bem de você, mesmo não tendo matriculado na sua escola, né? Ou até de um pai que já se matriculou e, portanto, já é seu cliente, mesmo que só para o ano seguinte, e continua recebendo interações e informações sobre a sua escola. Ou até a gente já ouviu já casos de escolas que, a partir da matrícula, esses pais já são convidados para visitarem a escola nos eventos pedagógicos que são feitos com os próprios filhos, para saber como é que vai ser a escola do filho no ano seguinte, já para ter algum nível de interação maior ali com a equipe da escola, enfim. Então, você fazer essa gestão dos seus relacionamentos, e mesmo dos relacionamentos onde você sabe que eventualmente não vão se converter em matrículas, de um jeito disciplinado, né? Estava falando com o mantenedor ontem, e ele falou, e ele
tem uma escola de um ticket médio bem alto e que tem já mais de 800 alunos, então tem uma equipe super estruturada. Então ele falou assim, eu todo dia olho o meu funil, né? Portanto, os meus contatos do CRM, todo dia no processo de matrícula. Então ele pega o relatório, quantos pais visitaram, quantos estão em fase de decisão, quantos estão em negociação, quantas vagas eu tenho. Ele falou que faz isso todo dia. Na escola que eu trabalhava, a gente fazia isso semanalmente, né? Então, acho que não dá para deixar para fazer isso uma vez por mês. Assim, eu acho que é um processo muito sensível e crítico para a gente deixar solto, né? Ou para deixar sem dono, né? Porque acho que mais importante do que ter uma ferramenta que tem ali os registros é quem olha todo dia para isso e faz a gestão desse processo, né? Quem acompanha, quem mede, quem consegue entender se está indo bem, se não está indo mal, se está indo mal. E aí, com o CRM, é possível trazer o que a gente fala, que a gente chama de funil de matrículas, né? Que é eu ter visibilidade ali para todos os cadastros que foram feitos na minha escola, com interesse em matrícula, a divisão, né, a subdivisão de qual etapa cada uma das pessoas está, né? Então, eu tenho pessoas interessadas, eu tenho pessoas qualificadas, que, ou seja, elas não só mandaram a mensagem, mas elas interagiram e demonstraram interesse em visitar, em conhecer. Eu tenho pessoas que estão em fase de visitas, ou já visitaram, ou estão visitando, com visita agendada, e eu tenho as matrículas. Isso pode ser quebrado, isso pode ter mais divisões, a escola pode fazer separações aqui mais profundas, mas acho que o mais importante não basta ter um funil para a escola toda, eu acho que tem que fazer um olhar por série. Acho que tem que ser uma coisa que você sabe exatamente quantas vagas você vai ter em cada uma das séries, e você tem o controle de quantas visitas, interesses e negociações, por exemplo, você tem para cada uma delas. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples. Você tem lá 20 vagas disponíveis para nono ano e teve até outubro só 20 pessoas interessadas, a chance de você fazer essas 20 matrículas é muito baixa, porque concorda que se tem 20 interessados, vai ter 10 visitas e vai talvez ter 5 matrículas, porque tem uma quebra, a gente não pode acreditar que não vai existir uma quebra. Então, acho que a reflexão vocês precisam ter as métricas para que, minimamente, para o ano seguinte, quando você falar que tem 20 vagas abertas para o nono ano, você consiga pensar o seguinte, tá, então talvez eu precise de ter umas 100 pessoas interessadas aqui para eu conseguir trazer 20 matrículas. Que eu sei que se eu recebo 100 pessoas no WhatsApp, no Instagram, em ligações ou em visitas, eu vou ter uma conversão de 20%. Né? E aqui, gente, é assim, poxa, eu não tenho uma pessoa para fazer isso, ou eu tenho poucos recursos. Acho que é pensar um pouco assim, qual é a pessoa da minha escola, inclusive, eventualmente, um professor que faz muito bem planilha, que é muito bom analiticamente, que pode ter ali uma remuneração adicional, que vai conseguir olhar para esses números e conseguir controlar isso. Quem é a pessoa que melhor faz isso? Pode ser qualquer pessoa, de qualquer área. Às vezes a gente esquece, por exemplo, na escola a gente tinha uma bibliotecária que elas tinham uma certa ociosidade ali, porque biblioteca é um elemento super importante da escola, mas eventualmente, enquanto os alunos estão em sala, enquanto tem ali um tempo livre, ela pode fazer outras coisas. Então, ela ajudava a gente a fazer ligações de retorno para esses pais, né? E ela tinha um conhecimento muito legal pedagógico, então isso era super legal, né? Então, acho que o funil bem controlado, um plano de ações claro, por séries, né? Ou pelo menos por segmentos, com responsáveis claros ali, do que cada um tem de responsabilidade no processo. Quem é responsável por cadastrar, quem é responsável por olhar todo dia e fazer as análises para ver os resultados, quem é responsável por ligar para os pais que visitaram, mas não matricularam, né? Quer dizer, para tudo tem que ter um responsável. Pode ser que seja uma pessoa só, tudo bem, mas precisa ter um dono, né? A gente fala que não importa quem faz, importa que tenha alguém olhando e cuidando, né? Tudo que fica solto ou com muitos donos perde o controle, né? Isso a gente sabe muito bem. Então, acho que essa é a provocação que a gente traz. Acho que o segundo ponto é sobre a retenção, né? E aí a gente traz uma pesquisa aqui que mostra que conquistar um cliente, em geral, chega a custar 25 vezes mais do que reter um cliente existente. Então, o que é isso, né? Se você, em termos de tempo, dinheiro, recurso, enfim, considerando tudo que se pode considerar investimento, gasta R$1 para reter um aluno, você gasta 25 para captar um novo. Porque você tem que investir em marketing,
você vai ter que atender 100 pais para converter 20, então você vai ter que gastar um tempo muito maior para fazer 20 matrículas do que você reter os 20 alunos que já estudam na sua escola e que já, muitas vezes, você já sabe o que precisa ser feito para que esse aluno continue estudando, né? E aí entra um pouco das pesquisas de satisfação que a gente pode falar um pouquinho aqui também, mas acho que o ponto principal retenção é sempre prioridade, na minha opinião, tá? Eu acho que quando a gente pensa a matrícula, a gente às vezes está mais preocupado com os novos, mas cada pai que você perde, você deveria pensar, poxa, esse pai custou 25 novos. Deveria ser essa a dor que a gente sente de perder um pai existente, né? Para cada pai que eu perco, eu deveria ter a dor de perder 25 novos clientes que eu poderia ter captado, porque essa é a proporção do custo que você tem para captar um aluno novo. Então, eu acho que muitas vezes isso não é visto como algo estratégico, no sentido de criar processos, de ter controle e de ter acompanhamento. E acho que é muito importante fazer isso. E aí, dando um número aqui para demonstrar um pouquinho da sensibilidade da perda de alunos, né? A gente pegou um caso aqui exemplar, um exemplo, na verdade, né? De uma escola pequena, uma escola que só tem ensino médio, e tem 3 turmas de 30 alunos cada, então ela tem 90 alunos, né? Sem olhar para os detalhes aqui, mas considerando um valor de mensalidade e uma estrutura de custos, nesse cenário que a gente fez aqui, essa escola lucra por ano R$ 162 mil. É uma escola bem posicionada, com ticket alto, tem um custo razoável ali de professores, mas é uma escola que tem uma margem boa que lucra 162 mil por ano. Se por um acaso essa escola perder só 15 alunos, né, só entre aspas, né, 16% dessa base de alunos, e mantiver essas 3 turmas, essa escola, nessas mesmas condições, com a mesma estrutura de custo, porque ela continua tendo 3 turmas, ela continua pagando folha, aluguel, e obviamente na proporção ela reduz um pouco o material didático, mas também reduz a receita, ela passa a ter um prejuízo de R$ 16 mil por ano. Então, às vezes, a gente perde um pouco da sensibilidade, do impacto da perda de alunos, né? Que, às vezes, bastam poucos alunos saírem para aquela turma se tornar deficitária, para aquela turma começar a dar prejuízo. Bastam poucos alunos saírem para a própria escola entrar num estágio de prejuízo, se essa escola estiver ali próxima do seu ponto de equilíbrio como um todo. Então, aqui é só para trazer a sensibilidade que eu acho que vocês já devem ter, mas que é para a gente nunca esquecer que perder aluno deveria a dor disso deveria ser muito grande. E aí, acho que é menos sobre a dor, óbvio. É muito mais sobre o que você faz para que isso não aconteça. Acho que esse é o ponto mais importante. Então, acho que aqui, uma boa prática que a gente traz, que é muito simples de fazer e que não custa nada fazer, é muito simples mesmo, é só fazer um formulário no Google Docs e mandar para os pais. Perguntando, por exemplo, aqui uma sugestão de pergunta, considerando as suas perspectivas para 2023, você tem interesse em rematricular o seu filho em nossa escola? E aí, digamos que essas sejam as respostas que os pais tragam ali para a escola, que 65% dos pais digam que sim e 15% não, e que, portanto, 20% ali não tenha respondido. Mas pode dizer, Lucas, mas o que eu vou fazer com essa informação? Acho que a resposta mais óbvia aqui para mim é focar. Você vai conseguir olhar só para 35% dos pais com mais ênfase do que pensar que você tem que reter e tratar e cuidar todo dia de forma igualitária dos seus 100% de pais, né? Então, eu não estou dizendo que a gente deveria só olhar para os pais problemáticos que estão pensando em sair ou os que não deram resposta. Até acho que o termo não é esse, problemático, né? Mas os pais que podem causar um problema em termos de retenção aqui. É óbvio que a gente tem que olhar sempre para todos os alunos, mas para atuar e fazer ações específicas, talvez valha a gente focar nesses 35%. Então, numa escola ali de 1.000 alunos, ao invés de ter que acompanhar, mapear e ter plano de ação para 1.000 famílias, que é muita coisa, e acho que a escola não dá conta de cuidar de forma individualizada, com planos de ações para 1.000 famílias, talvez para 350 seja um pouco mais fácil. No mínimo para 150, porque são os 15% que já disseram que não vão ficar. Para eu descobrir se ele vai mudar de cidade, ok, não tem o que fazer. Já vou até tirar da conta aqui, porque o aluno... Mas aí eu já sei que eu vou ter uma vaga nessa sala. Então, na hora de eu estimar a quantidade de vagas dessa turma, eu já posso desconsiderar esse aluno. Ele vai mudar de cidade, a família já decidiu, o pai ou a mãe já está com transferência acertada na empresa, eu já não posso considerar mais esse aluno, né?
É um problema pedagógico, poxa, quantas coisas eu posso fazer como escola para reverter a situação desse aluno? Eu posso trazer um acompanhamento individualizado, eu posso trazer uma sugestão de aula particular para esse aluno junto à família, eu posso fazer um trabalho pela própria coordenação de acompanhamento e planos de estudos para esse aluno, eu posso fazer um monte de coisa. Mas se eu fizer isso com antecedência, eu vou ter muito mais tempo para endereçar e para cuidar desse grupo, que é muito menor do que olhar para a escola inteira, né? Outra pesquisa simples de fazer, que pode ajudar a escola a se direcionar, é entender os motivos de saída e principalmente responder a seguinte pergunta, né? Para onde esse aluno foi estudar? Acho que essa é a única pergunta que mais importa num processo de evasão, né? Porque quando a gente se pergunta quais são os motivos de saída, por exemplo, um aluno que foi para uma escola pública, né? Ele, muito provavelmente, ele foi por uma questão financeira. Óbvio que podem ter motivos mais específicos, questões pedagógicas, repriorização familiar, mas é um motivo relativamente óbvio. Um aluno que foi estudar numa escola muito mais cara é porque ele de fato estava buscando um outro patamar de educação, né? E aí é até difícil comparar com o que você entrega ali, porque de fato a gente tem alguns concorrentes que às vezes a gente nem considera muito como concorrentes diretos, porque eles estão em outro posicionamento, tanto para cima quanto para baixo. Agora, um aluno que foi estudar, aí esse é o grupo prioritário aqui, em outras escolas particulares, um perfil parecido com a da sua escola, esse é um grupo que você tem que entender com profundidade. O que levou esse aluno a trocar, entre aspas, 6 por meia dúzia? Ou seja, ele foi para uma escola com o mesmo preço, com perfil parecido. Por que ele não estava satisfeito com a nossa escola? Por que ele não ficou, né? E acho que aqui não se contentar com as respostas óbvias. A gente uma vez percebeu que a resposta mais óbvia que uma família em geral dava para uma mudança de escola era questões logísticas. Ah, para mim está mais fácil estudar na escola que eu mudei. Mas era a resposta que, em geral, a gente não fazia contra-perguntas, ou seja, a gente aceitava como, então é uma questão logística, não tem muito o que fazer. Por exemplo, né, pode ser outros fatores. Porque meu filho estava, enfim, com alguma questão ali e não foi tratado e tal. Então, essas outras questões, que geralmente são os motivos pelos quais uma família troca de escola, questões de relacionamento, falta de acompanhamento pedagógico, percepção de queda de qualidade por algum motivo por parte da escola. Isso sim precisa ser descoberto. E talvez numa pesquisa feita na secretaria ali, onde o pai já está até de forma meio expositiva, né, tendo que responder uma pergunta, talvez não seja a forma mais eficiente. Então aqui, gente, eu recomendo que vocês façam um processo de tratamento individualizado, né? Eventualmente, para todo pai que sair para uma escola concorrente, passar por uma conversa individual com o mantenedor, ou fazer uma ligação para esse pai depois dessa evasão, para entender, olha, como, acho que o discurso, né, que pode ser feito, né, como forma de evoluir, de melhorar a escola dos alunos que ficaram, né, porque você decidiu sair, tá tudo bem, não tem mais o que fazer, eventualmente, né, ou até tem, mas se a decisão já foi tomada e o martelo está batido, beleza, mas como forma de você ajudar os alunos que ficaram, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente? E ter peito aberto para ouvir isso, porque às vezes a gente já vai numa lógica de por que esse pai saiu? Eu estava fazendo de tudo para ele ficar, né? E a gente já vai reativo. A gente não vai ouvir verdades, a gente vai ouvir desculpas, a gente vai ouvir falsidades no limite, né? Agora, se eu vou de peito aberto e pergunto o que eu posso fazer de melhor para que os alunos que estão aqui hoje não saiam, eu acho que é uma pergunta forte. E é difícil o pai não se abrir e não dizer a verdade. Acho que talvez as respostas não venham de forma mais dura, porque não é fácil ouvir verdades, principalmente quando essas verdades não são muito positivas, mas é uma reflexão que a gente traz. Acho que uma outra possibilidade, né, que a gente fala é de pensar a escola como muito mais do que só receita com base em mensalidade, né? A gente tem várias outras formas de trazer receita para uma escola, mas falando especificamente de mensalidade, né, que acho que é a principal fonte de receita, sem dúvida, de todas as escolas, acho que tem um aspecto aí que a gente até trouxe no começo, que é a pesquisa, né, que fala sobre a questão do reajuste, né? E acho que aqui, gente, acho que só algumas dicas, né, de vocês que estão ainda pensando aí do quanto reajustar, como reajustar, eu acho que tem que ser um processo que tem que levar em conta dois grandes elementos, né? Os elementos externos e os elementos internos, né? Então, os elementos externos muitas vezes estão ligados
ao posicionamento que você quer ter diante da sua praça, diante da escola, da cidade que você está, né? E diante dos seus concorrentes, né? Então, de novo, concorrentes são aquelas escolas que têm posicionamento, preço ou proposta de valor parecidas, né? Eu acho que é importante a gente ter a humildade de saber que tem algumas escolas que não são nossas concorrentes, porque elas estão posicionadas em outro patamar. E também para baixo, ou seja, tem escolas com posicionamento muito inferior ao nosso. Então, quando um pai troca uma escola, por exemplo, que custa R$ 800 por mês por uma escola que custa 300, eu acho que é importante levar em consideração que às vezes aquilo ali não foi uma decisão porque a escola não está oferecendo a qualidade que deveria. Talvez tenha sido uma questão de repriorização das finanças da família, né? E não tem a ver com a entrega da escola. E a mesma coisa vale para o contrário. O pai saiu de uma escola de 800 foi para uma de 2.000. É porque ele quer uma outra educação para o filho dele, num outro patamar de entrega, talvez com ensino integral e outros elementos. Então, esse é o olhar externo. E o olhar interno é olhar para a estrutura de custos, é projetar reajuste de professores, e acho que a dica que eu trago é, seja conservador, né? Por mais que você queira e acredite que o reajuste vai ser 10, coloca na planilha que é 12, para você ter gordura, para que caso seja 12, você não seja pego de forma desprevenida. Eu não estou dizendo aqui para que as escolas aumentem mais do que deveriam as suas mensalidades, mas simulem cenários onde nem sempre você vai ter o resultado que você está esperando, para que você, caso isso aconteça, você já esteja preparado. Então, tudo bem, eu vou dar o reajuste considerando que a minha folha vai subir 10% e não 12%, mas se subir 12%, onde eu vou cortar? Porque eu vou precisar, ou eu vou abrir mão de lucro, ou eu vou ter que cortar outra linha de receita. Então, ter esses planejamentos também são fatores muito importantes. Eu acho que também a questão de abertura de novas turmas, vagas ociosas, ou seja, eu estou com uma perspectiva de, por exemplo, se eu tiver muitas vagas ociosas, não precisar abrir turmas, eu já posso considerar que meus custos, na média, vão subir muito pouco, vão subir a inflação, mas eu não vou aumentar um patamar muito alto. Então, tudo que eu tiver a mais de alunos, eu vou conseguir transformar aquilo em retorno, né? Porque um aluno adicional numa turma já existente, ele custa, em geral, muito pouco, né? Então, essa é uma provocação que a gente traz aqui. E aí o preço-alvo, né, de fato, o reajuste que a escola vai fazer, tem que também considerar a própria política de descontos, né, o reajuste que vai ser feito, e incrementos de novos serviços, né? Então, muitas vezes a gente não olha para a possibilidade, que foi o que a gente falou, de, poxa, será que eu não posso ter uma nova linha de receita e, portanto, uma nova linha de lucro se eu fizer um investimento melhor no meu contraturno, se eu não criar um ensino integral, né, e isso me ajudar a não ter um reajuste muito alto na minha mensalidade, é quase que trocar um pouco, né, ao invés de repassar um reajuste muito grande para os pais, eu vou conseguir trazer novas receitas para a escola, e com esse lucro eu vou equacionar um pouco as minhas contas, né? Então, olhar para a escola como numa visão sistêmica de entender que não é só reajuste de mensalidade que garante a sustentabilidade financeira de uma escola, né? É o que a gente falou também da própria questão dos custos, né? Tem muita escola que a gente fala, que sabe que precisa fazer, inclusive, algumas demissões, gente, né? Então, poxa, tem pessoas aqui que já estão há muito tempo não performando, não entregando, e às vezes a gente, por uma questão pessoal, segura, mas o quanto que aquilo faz bem para a própria escola, não em termos financeiros somente, mas em termos de, poxa, esse dinheiro poderia estar sendo investido eventualmente na contratação de um profissional melhor, na contratação de uma equipe aqui de coordenação adicional que eu preciso ter para cuidar melhor dos meus alunos e entregar uma qualidade melhor. Então, eu acho que a hora do reajuste, eu digo que é a hora da gente pensar nas coisas duras, pensar nas decisões difíceis, né, que a gente precisa tomar, seja de encarar, dar um reajuste alto e dizer para o pai que aquilo é sustentado, que a escola precisa daquele recurso, do lado do próprio reajuste. Então, né, ter coragem para tomar uma decisão que às vezes ela pode ser dura, mas que ela precisa ser feita, e do lado dos custos e despesas, de tomar algumas decisões também duras, mas que vão positivamente impactar a médio e longo prazo a escola. Então, acho que isso fica aqui como reflexão para que vocês façam, e muitas vezes não precisa ser uma decisão solitária, né? Discutam, né? Conversem com outras pessoas que vocês têm confiança, ou até de dentro ou de fora da escola, né? Conversem com outros mantenedores que não são seus concorrentes, para discutir, para refletir, acho que isso é muito válido.
E acho que, por último, queria trazer uma provocação sobre inadimplência, porque acho que é um tema que a gente às vezes olha pouco, mas aqui como Marcopay a gente trabalha muito com isso, a gente tem tido cada vez mais aprendizados, né, sobre esse tema. Explicar um pouco esse gráfico aqui, que são basicamente 3 últimos anos de uma escola, onde a gente dividiu entre, no azul claro, os pais que pagam em dia, no azul escuro, os pais que pagam, mas com atraso de até 90 dias, aqui no laranja, com atraso de mais de 90 dias, e o roxinho aqui, de fato, são os inadimplentes, né? Aqueles que muito provavelmente não vão pagar. Então, quando a gente compara 2019 com 21, vocês estão vendo que os inadimplentes diminuíram, que geralmente é um número que a gente olha, né? Então, em 2019 foi 5,6%, na pandemia aqui no primeiro ano aumentou bastante, mas em 21 essa inadimplência já diminuiu. Então, acho que, em geral, as pessoas dizem, não, 2021 foi melhor do que 2019. Mas essa é uma visão mais míope. Por quê? Vocês percebem que o nível de pontualidade de pais que pagam efetivamente na data de vencimento dos boletos diminuiu bastante, né? Então, aqui era quase 80% e aqui está no patamar de 66%. Então, o que isso significa? Que, por mais que a escola tenha uma inadimplência menor aqui, ela teve uma perda de dinheiro com um menor recebimento na data de vencimento grande. E como a taxa de juros está muito maior aqui em 2021 e 2022, o custo do dinheiro está muito maior. Então, considerando todos esses aspectos, aí sim a gente pode entender o que de fato teve de melhoria ou de piora no cenário da inadimplência dessa escola. E quando a gente olha esses 3 grupos, que são os atrasados com até 90 dias, com mais de 90 dias, na verdade, esses 2 grupos, né, são os 2 grupos que impactam nessa flutuação mensal que oscila todo mês em relação aos pagamentos, e que é o que gera instabilidade e dificuldade de uma escola se planejar. Então, uma coisa é inadimplência e outra coisa é pontualidade. E aí, gente, aqui a gente tentou trazer um pouco de boas práticas e dicas para você analisar essa situação. Então, acho que entendendo na sua escola o que tem de pontualidade. Então, ou seja, pega ali, quantos por cento dos pais nos últimos meses pagaram em dia? Ou seja, vencimento é dia 10, o pai pagou dia 10. Ou, para ser um pouco mais flexível, que pagaram dentro de 30 dias, que é o que a gente até colocou aqui. Então, o pai que paga dentro de 30 dias do mês, a gente considera que ele é pontual. Então, se aqui você tem uma pontualidade na casa dos 95%, que é o que a gente colocou aqui, você tem uma pontualidade muito alta. Na casa dos 75%, já é considerado uma pontualidade baixa. E aqui é o que a gente coloca nessa linha aqui, no eixo Y, a adimplência, ou seja, o quanto de fato existe de perda, né? Então, se a escola tem uma perda aqui na casa dos 3%, ou seja, a adimplência dela na casa dos 97%, essa adimplência é alta, ou seja, a inadimplência é baixa. E se a escola perde na casa dos 10% da receita dela para pais que nunca mais vão pagar ou vão pagar somente mediante ações judiciais, a gente considera como uma inadimplência alta, portanto, uma adimplência baixa. Então, aqui a gente traz alguns grupos, né, que se você tem muita inadimplência e pouca pontualidade, você tem um cenário preocupante. Acho que vale refletir se a sua escola não precisa de apoio de softwares, de ferramentas de gestão, de empresas que têm feito esse serviço, né, aqui até com o Marcopay, mas independente de Arcopay, acho que buscar ajuda, acho que esse é um pouco, né, da sugestão. E, eventualmente, mesmo não fazendo isso, definir se a pessoa que hoje está cuidando desse assunto na escola, ou a equipe que está responsável por isso, tem recurso suficiente para poder fazer um bom processo, ou se são as melhores pessoas para fazerem isso. Né? Então, eu estava falando ontem com uma escola e ela definiu como o que ela falou que a pessoa que faz a cobrança dela ela chamou de Madre Teresa. Então, o que ela quis dizer, né? Que é uma pessoa muito bondosa. E ela falou, poxa, é muito difícil, porque ela tem dificuldade de cobrar. E eu falei, poxa, é difícil mesmo, né? Porque cobrar é difícil. E se for uma pessoa muito boazinha, é difícil o pai entender que se ele não pagar, ele vai ter algum tipo de punição ou de
de prejuízo. Então, ele vai priorizar o banco que está cobrando ele todo dia, a empresa financeira que, se ele não pagar, vai colocar ele no Serasa 2 dias depois, aquela coisa muito mais agressiva. E eu não estou dizendo para a escola ser agressiva igual um banco, gente, pelo amor de Deus, mas a disciplina de cobrança, em geral, gera uma inadimplência menor. Isso é provado, tá? Então, aqui, essa é uma provocação. E esse grupo aqui, que também é um grupo muito comum, é um grupo onde a inadimplência é baixa, ou seja, a adimplência é alta, mas a pontualidade é baixa. Então, é aquela coisa assim, o pai atrasa muito, mas paga, sabe? E acho que é muito comum isso na escola, né? O pai que fica ali o ano todo atrasando, 2 meses, 3 meses, ou atrasa o ano todo, mas no final ele paga. E aí tem algumas dicas, né? Simplificar os meios de pagamento, trazer agilidade para o processo de atendimento e suporte, ter uma regra de cobrança mais estabelecida, ter mais canais de comunicação e lembrete, quer dizer para o pai ao longo do ano, olha, tá aqui, seu boleto está aberto, por favor, pague, né? Então aqui é um pouco das dicas. Se a escola tiver num cenário diferente, que ela tem uma alta pontualidade, né? Os pais até pagam em dia, mas os que não pagam em dia já vão direto para a inadimplência, ou seja, os poucos que não pagam em dia não pagam, né? Nunca mais, que é um grupo mais raro, mas existe. Acho que talvez precisa ser mais duro para os pais que atrasarem mais de 90 dias. Então, dado que são poucos pais que estão atrasando mais de 90 dias, vamos ser mais duro para ver se esse dinheiro volta de uma forma um pouco mais eficiente. Talvez flexibilizar mais as formas de pagamento, criar modelos e técnicas de cobrança, enfim. Então, aqui estão algumas das dicas. E se a escola é boa, né, ou seja, se ela tem bons pagadores e pagadores pontuais, ou seja, eles pagam em dia e no fim do ano a inadimplência ainda é baixa, né, eu acho que aqui é um cenário mais positivo, então é só buscar aumentar essa eficiência aos poucos todo ano. E avaliar oportunidades de crescer a própria escola. Então, essa escola provavelmente está gerando muito caixa, está gerando um lucro saudável, por que não pensar em melhorias, expansões, novas unidades, né? Então, aqui a gente tem um cenário menos comum, mas que quando existe, acho que a provocação que a escola deveria fazer, se não é possível fazer com que o impacto dessa escola seja maior para mais alunos, né? E aqui a gente trouxe uma análise que a gente fez de um grupo de 30 escolas analisadas pela Arcopay, né? Então, mostra que, de fato, a maior parte das escolas estão nesse cenário aqui acima, que, ou seja, tem uma inadimplência relativamente relativamente baixa no final do ano, mas uma boa parte delas, né, que está nesse grupo aqui, tem uma pontualidade baixa. E aquilo que eu falei, uma pontualidade baixa é também um custo para a escola, porque o dinheiro hoje está valendo mais com a taxa de juros que a gente tem do que valia há anos atrás. E você deixar de receber esse dinheiro em dia e muitas vezes no final do ano receber dessa família, mas às vezes até sem juros e multa, você está perdendo dinheiro. Então é uma reflexão que a gente traz aqui para ser avaliada pela escola. E aí, gente, para fechar, eu queria trazer uma provocação aqui, que tem muito a ver com o que a gente faz aqui na Arcopay, inclusive, que é o que de fato é único na sua escola, o que de fato não pode ser terceirizado. Eu trouxe 3 exemplos do que eu acho que não dá para terceirizar, né? Relacionamento com as famílias, não tem como terceirizar, né? Capacitação e contratação e gestão da equipe pedagógica e de professores, não tem como terceirizar. Você pode ter parceiros que te ajudem, mas isso é um elemento muito estratégico da escola. Gestão do processo de ensino e aprendizagem de cada aluno, né? Por mais que vocês tenham o COC, eventuais plataformas tecnológicas e tudo que a escola tem de suporte para isso, isso é um processo muito estratégico, né? Se a coordenação não estiver todo dia pensando nisso e fazendo isso, isso não vai evoluir. Agora, tem muitos outros elementos que fazem parte da rotina e do dia a dia de uma escola, e aí são todos esses de azul escuro que estão ao redor aqui da bolinha, que são elementos que são importantes, são críticos, né? Não estou dizendo que não são elementos estratégicos, inclusive, né? A percepção de segurança, por exemplo, por parte das famílias de uma escola é muito relevante, mas eu preciso ter uma equipe própria de limpeza, né, para ter uma boa limpeza na minha escola? Será que vale a pena, né, eu gerir um grupo ali de funcionários onde eu tenho ali, eventualmente, um trabalho extra de gestão, de assiduidade, de pessoas que acabam
tendo problemas de saúde e eu não tenho como substituir, né? Ou eu posso ter uma empresa parceira que faz isso por mim. Eu preciso produzir as minhas peças de marketing, e muitas vezes com baixa qualidade, porque eu não tenho uma pessoa especialista nisso, ou eu posso contratar um freelancer, ter uma agência de marketing que faça isso, inclusive cobrando por pedido, por peça, né? Não preciso nem ter um contrato mensal. Eu posso eventualmente ter um contrato onde eu só pago o que eu uso. E até como uma novidade no nosso setor, né? E aí a Arcopay aqui se apresenta como uma empresa que apoia as escolas nesse sentido, a própria gestão das mensalidades e o processo de cobrança dos inadimplentes, né? É muito importante cobrar os inadimplentes, é muito importante ter um bom processo de cobrança, mas será que a essência da escola é cobrar ou será que a essência da escola é educar, né? E se ela tiver um parceiro que possa fazer isso melhor do que ela, não é positivo, não é uma coisa que ajuda, né? A mesma coisa para os sistemas de gestão, né? O software que a escola coloca as notas, os boletins, né? Tem tantos sistemas hoje no mercado, sistemas que estão há muitos anos, evoluindo todos os anos, que será que a escola precisa ter o seu próprio ou não ter um sistema, né? Eu sei que muitas vezes tem um custo ali, a escola obviamente precisa ponderar, mas o quanto ela não vai ganhar de tempo com isso, né? E tempo para quê? Para investir nesse núcleo aqui, né? Uma hora que você economiza por semana tendo um sistema de gestão não faria diferença no processo de ensino e aprendizagem da sua escola e, portanto, no processo de retenção e de captação? Então, acho que é isso, Ju, assim, essas são as minhas reflexões. Aí aqui eu trago nosso cartão de visitas aqui com as nossas soluções, então a gente está à disposição para conversar com vocês e saber aí tudo que vocês quiserem sobre o tema de gestão, falar um pouquinho sobre as nossas soluções e como é que a gente pode ajudar as escolas a diminuírem a sua inadimplência, a ter acesso a crédito e a financiamento para apoiá-las no processo, eventualmente, de crescimento, de melhoria, de evolução. Ou também uma terceira solução que a gente tem aqui na frente de captação de alunos, apoiando as escolas a trazerem mais alunos através de financiamento para famílias. Então, é uma novidade que a gente está trazendo para o mercado. Está aqui o nosso contato, o nosso QR Code, para que vocês, caso queiram falar com a gente, podem também, obviamente, falar com os seus consultores aí do COC, que eles vão ter todo o prazer em apresentar para os nossos consultores aqui do nosso time. Então, acho que é isso. E aí, não sei se temos Lucas, dúvidas. Muito obrigada. Tem aqui uma interação no chat, perguntando, já faz um tempinho que ele colocou, mas como eu sabia que você ia passar pelo assunto, eu vou esperar um pouquinho para falar. Como faremos para diminuir a inadimplência? Acho que você já trouxe vários insights aí bacanas, né? De como a gente pode fazer essa gestão para entender, primeiro entender o que é essa inadimplência, por que ela está acontecendo, quando, quem. E agora você trouxe aí pra gente um pouquinho da Arcopay também, que pode ajudar bastante a escola nesse sentido, né? Legal. Eu não falei uma coisa aqui, mas acho que o que a gente vê que mais é eficaz na redução da inadimplência, além de ter uma equipe dedicada, além de ter processo, disciplina, além de fato cobrar bem, tem uma coisa que muita escola faz e que faz muita diferença, é o desconto pontualidade. Ou seja, é você premiar o bom pagador, né? Então, é uma coisa até que é psicológica, né? Você não está punindo o devedor, você está premiando o bom pagador. Quem paga em dia, digamos, tem 10% de desconto. Poxa, perder aquele dia de pagamento é muito duro, né? Porque quando você cobra 1%... Eu passo por isso, tá? Faz toda a diferença na minha vida. É quase um pesadelo se eu esquecer de pagar. Eu falo, não acredito que eu vou perder o desconto. Esquecer de pagar é muito duro, né? Eu tenho na agenda, eu tenho em todos os lugares para me avisar. Sim. E não esquecer. Meu condomínio chegou hoje e tem um desconto de R$50, eu já agendo na hora para nunca perder esse desconto. Então, isso faz muita diferença. E ser disciplinado com isso. O pai chegou um dia depois, óbvio que se for a primeira vez, esqueceu. Poxa, teve um falecimento na minha família, não teve como. Gente, óbvio, mas por padrão, não abrir mão de tirar esse desconto. Porque isso vai mostrar para o pai que ele precisa ser disciplinado e, poxa, paga com antecedência, então, já programa o pagamento, já faz ali. Então, isso faz muita diferença. A gente vê que escolas que são mais rígidas, né, em termos de, por exemplo, negativação no SPC e no Serasa, mesmo durante o ano letivo, também conseguem uma inadimplência menor, né? E às vezes não é a inserção do pai no cadastro do SPC, que inclusive tem um custo maior,
Tem, por exemplo, uma dica aqui do que a gente faz aqui na Arcopay, né? Muito alinhado com as escolas, de forma muito combinada, uma cartinha, né? Que vai por AR, né? Fisicamente, dessas próprias instituições, né? Que fazem cobrança, né? Como o próprio Serasa, por exemplo, que chega na casa do pai e diz: olha, você tem um prazo aqui para regularizar, a gente precisa do seu comprometimento na adimplência do seu filho, né? Aquilo ali, em geral, gera um nível de responsabilização maior. Mas o que a gente acredita, inclusive na Arcopay, é que a grande maioria dos pais, mesmo inadimplentes, querem pagar, né? Eles só não priorizaram ainda, né? Ou eles não foram lembrados. Então, acho que o ponto aqui é o que você, escola, tem feito para lembrar esse pai e para garantir que esse pai esteja priorizando o pagamento, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E a segunda coisa a gente, como Arcopay, a gente acredita no pai, porque muitas vezes o pai traz uma história, né? Porque a gente faz esse processo de cobrança pelas escolas que são nossas parceiras, e o pai diz: poxa, eu de fato não consigo. Aí conta toda uma história, tem todo um racional. A gente tem que acreditar, e acreditar que na maioria desses casos, no final do ano, esse pai vai conseguir alguma forma ali quitar e eventualmente continuar. Óbvio que existem alguns pais que vão eventualmente evadir, sair, e isso faz parte, né? E por mais que você cobre, o pai não vai pagar e vai sair. Mas eu acho que tem também um pouco de a gente fazer o que a gente tem que fazer, a nossa lição de casa, e ser justo de saber que tem uma parte dos pais que são inadimplentes, que atrasam, que isso faz parte, muitas vezes, até da cultura, né? Eu lembro na escola que eu era diretor em Cuiabá, existiam muitos fazendeiros, por exemplo, lá na região, e você percebia que tinham qualidade de vida muito boa, tinham, acho que aparentemente, recursos para não atrasarem, mas eles tinham a cultura de só pagar na hora da safra, né? Então era todo final de ano ali que o pai recebia uma bolada grande de dinheiro, ele ia e quitava com juros, com multa, com perda de desconto, porque ele não queria utilizar o capital dele durante o ano para isso, ele queria aplicar em outras coisas, investir em outras questões. Então, conhecer a sua família, conhecer o perfil dos seus pagadores também é importante. Agora, a provocação que eu trago, independente de Arcopay, mas também tem muito a ver com o que a gente faz, será que uma escola pequena, onde não é possível ter um recurso dedicado, e esse assunto está meio que dividido entre várias pessoas e no próprio tempo do mantenedor, né? Acho que a pergunta que eu trago vale a pena para o mantenedor gastar boa parte do tempo dele fazendo cobrança, né? Será que não tem coisas muito mais estratégicas e importantes para ele olhar, né? Porque cobrança é muito estratégico, mas será que não tem... Porque é aquilo que a gente falou, gestão da aprendizagem não dá para terceirizar, cobrança hoje em dia dá, né? Então, pensar nisso, assim, de, poxa, eu tenho aqui 40 horas semanais, se eu trabalhar muito eu tenho 50, 60, mas não tenho mais que isso, né? Para usar, para fazer minha escola ser uma escola melhor. Então, acho que essa reflexão de se vale a pena continuar fazendo a cobrança e gastando tempo nisso, investindo tempo nisso, acho que é uma reflexão também que acho que todas as escolas precisam se fazer. Sim. Lucas, tem um comentário aqui, algumas perguntas, a gente pode responder? Claro, por mim, vamos tranquilo. Vamos lá. Então, a Ana tá comentando que ela faz isso de desconto pontualidade, foi nessa hora que ela colocou. Quem paga Legal. com antecedência tem o desconto. E tem uma pergunta aqui do financeiro Lua Coque, que é: qual sistema de gestão você indicaria? E a pergunta da Nélia Mascarenhas é: tendo a maioria dos pais pagando com a pontualidade, eu devo considerar esse percentual na hora de calcular o reajuste da mensalidade, uma vez que a receita não será do valor bruto? Perfeito, perfeito. Bom, legal que aí tem gente já fazendo desconto pontualidade, é uma boa prática. Acho que sobre indicação de sistema de gestão, eu vou indicar o que é do nosso ecossistema aqui, que é do grupo, que é a W Pensar, que faz parte, inclusive, o time da W Pensar hoje está junto aqui com o time da Arcopay, tá? Então, se vocês quiserem, por esse mesmo QR Code, demonstrar interesse na utilização do sistema da W Pensar, a gente pode apresentar. Mas aqui, gente, acho que é uma análise muito caso a caso, tá? A gente é muito, inclusive, transparente com as escolas que nos procuram, porque existem algumas necessidades. Por exemplo, teve uma escola que nos procurou na W Pensar, que ela queria que o sistema tivesse um controle de vans escolares, ou seja, que o sistema controlasse
quais alunos vão em quais vans, em quais horários. A gente não tem isso, não tem como, e a gente não tem capacidade de investir na criação dessa modalidade para apenas uma escola. Então, talvez ela precise procurar ou um sistema exclusivo de controle de vans, né, de transporte, porque ela operava isso na escola, ou ela tem que fazer um controle à parte, né? Então, acho que tem isso também, o que a escola precisa. Mas, em geral, para uma escola pequena, média, até grande, não uma escola gigantesca, a W Pensar atende bem e fica aí o convite para falar com a gente sobre o tema, caso queira. E se devemos considerar a pontualidade na questão do reajuste, com certeza você tem que considerar a inadimplência no seu reajuste, porque é isso mesmo, você não vai receber o faturamento bruto estimado do ano seguinte, você vai receber isso menos os descontos e isso menos a inadimplência, que são aqueles alunos que não vão pagar, que vão estudar o ano inteiro e vão sair e não vão pagar. E aí, talvez, um dia, quem sabe, se depois de execuções judiciais ou negociações extrajudiciais esse dinheiro retorne, acho que é melhor enxergar isso como um lucro futuro, eventualmente possível, do que contar com esse dinheiro. Então, essa é a dica que fica. E a questão da pontualidade, eu acho que não é para fins de reajuste, é mais para fins de fluxo de caixa. Porque se você tem 25% dos pais que não pagam em dia, então, na prática, se você fatura 100 mil, vai entrar 75 mil por mês no seu caixa. Então, você tem que ter uma estrutura de custos e despesas que caiba dentro desses 75 mil ou ter um capital de giro grande suficiente para que, mesmo não cabendo, você consiga operar ao longo do ano, né? E talvez você precise sim aumentar o valor da sua mensalidade, né? Para que isso seja sustentável. Então, aí é uma análise que também envolve como é que a escola está hoje em termos de lucro, né? Então, hoje, qual é o percentual de lucro da sua escola? Se o percentual de lucro for 10% e o seu atraso for 25%, provavelmente, na prática, todo mês você tem mais despesa do que receita. E se você não tiver um caixa para te suportar, para te dar fôlego, vai faltar dinheiro. E é o que aconteceu com muitas escolas na pandemia. Então, não dá para considerar a falta de pontualidade como inadimplência, porque esse dinheiro vai vir, né? Porque digamos que a pontualidade, né, a falta de pontualidade seja de 25 e a inadimplência é de 5. Então, esses 20, que é a diferença aqui, vão chegar algum dia, mas não no mês que o pai deveria pagar. Então, você não pode considerar isso para poder reajustar o preço, porque senão o seu lucro vai ficar muito maior, talvez você perca alunos por conta de um preço muito mais alto. Então, considere a inadimplência, mas considere o fluxo de caixa para poder estimar o quanto você precisa ter de entradas efetivas de dinheiro na sua escola para pagar a sua folha, o seu aluguel, o material didático e as despesas que são essenciais, né? E acho que um exercício aqui é olhar para todos os custos ali que são desnecessários, como a gente falou, enfim. Então, acho que é um pouco disso. Não sei se ficou claro aí, Ju. Aí você me disse se surgirem mais dúvidas. Ficou sim, mas se tiverem mais dúvidas aí, compartilhem aqui no chat. Lucas, foi incrível, eu aprendi um montão aqui com você. E aqui também, pessoal, colocando no chat que gostou muito dessa semana. Pessoal, respondam a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante para nós ter esse feedback, esse termômetro, para continuar fazendo propostas assertivas aqui, tá? A Nélia tá falando que ficou claro, sim. Que bom. Que bom. Lucas, obrigada. Pessoal que esteve aqui com a gente esses 3 dias, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos pensar mais temáticas voltadas aí para a liderança, que é sempre importante. Mas espero que vocês coloquem aí o que vocês querem ver nas próximas webinars na nossa pesquisa de satisfação. É isso, gente. Lucas, mais uma vez obrigada e boa noite. Obrigado, Tchau, tchau, Ju. pessoal. Boa noite a todos.